Muito bem, pessoal, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre a nossa leitura, então sobre a oração. Estamos meditando aí a partir do Henry Nouwen. Então você está convidado a ficar conosco aqui. Eu vou ler junto, tá? Os capítulos. Então, esta é a nossa ideia. O primeiro capítulo aqui na nossa diagramação só tem 4 páginas. Então vamos ler junto, tá? E aí eu vou fazendo alguns comentários. É claro que aqui é um estudo, então você não precisa ver tudo de uma vez. Você pode talvez aí fazendo suas coisas, colocar seu celular, seu fone de ouvido e ouvir como se fosse um podcast, né? Sem nenhum problema, para você aprofundar aí na sua leitura. O mais importante, vou te mandar também, se você faz parte do clube de leitura, vou te mandar esse capítulo em versão PDF. Já mandei para alguns, vou reenviar de novo, para que você tenha o texto em casa, se você não adquiriu o livro ainda. Creio que, não sei se está em falta, mas a última versão é da edição Loyola. Na Amazon tinha esse livro, não sei como que tá, se já esgotou, mas tem ele aqui no audiobook que eu deixei para você aí, de um youtuber que lê os livros, né? Bem interessante. Leconde tem lá, ela tem esse livro, tá bom? Vamos lá então, comigo. Sabemos que há certa ligação entre oração e silêncio, mas se pensarmos sobre o silêncio em nossa vida, parecerá que ele nem sempre é pacífico. O silêncio, às vezes, pode ser assustador. Um estudante que fez uma profunda reflexão sobre o silêncio em sua vida escreveu: Silêncio, a noite, e assim como as noites sem lua, sem estrela, quando você está só, completamente só, quando você é amaldiçoado, quando é nada de quem ninguém precisa. Há também silêncios ameaçadores. Nada pode haver além do silêncio, mesmo que você abra seus ouvidos e seus olhos. Tudo segue sem esperança ou conforto. Noite sem luz, sem esperança. Estou sozinho em minha culpa, sem perdão, sem amor. Busco amigos desesperadamente. Percorro ruas, um corpo, um sinal, um som para nada. Mas também há noites estreladas, noites enluaradas, como a luz de uma casa à distância, e silêncios pacíficos e reflexivos. O barulho parado numa grande igreja vazia, quando meu coração quer cantar com alegria, quando sinto que não estou só, quando espero um amigo ou lembro palavras de um poema que li tempos atrás, quando me perco numa Ave Maria ou na voz sombria de um salmo, quando sou eu e você, quando não temos medo um do outro, quando deixamos que tudo fale ao anjo que nos trouxe o silêncio e a paz. Então, aqui nesse parágrafo, a gente vê um paradoxo do silêncio, né? Então, esse jovem que faz essa experiência, ao mesmo tempo se sente tão pequeno diante esse absurdo que, de certa forma, o silêncio e traz assombro e assusta, né? Porque nele também está contido e embutido a solidão. Então, nós falamos sobre solidão e solitude. Solidão é esse estar sozinho que dói muito, que dá vazio, que dá próximo a esse desespero. E esse incômodo, né? esse estado de perturbação que esse jovem aí experimenta no primeiro momento, e depois também se vislumbra esse silêncio que é criativo e que é educador nosso. Assim existe esse paradoxo. Vamos continuar. Assim como há 2 noites, há 2 silêncios, um amedrontador e outro pacificador. Para muitos, o silêncio é ameaçador. Não sabemos o que fazer com ele. Se deixam o barulho da cidade para trás e chegam a um lugar onde não há carros rugindo, navios apitando ou trem trovejando, onde não há barulho de rádio ou televisão, onde não há caixas de som tocando, sentem todo o corpo tomado por um imenso desassossego, sentem-se como peixe lançado em terra seca, perdem a referência. Aqui o nosso vício, aqui o autor começa, o Henri começa a adentrar
justamente nesse costume nosso danoso, costume do barulho, né? Então, o silêncio nesse aspecto é amedrontador, porque a gente quer ficar ocupado o tempo todo. Há estudantes que não podem estudar sem uma sólida muralha de música à sua volta. Ficam bastante nervosos e são forçados a sentar-se numa sala sem aquele constante fluxo de sons. Para muitos de nós, portanto, o silêncio tornou-se um distúrbio real. Houve uma época em que o silêncio era normal e um monte de rojões nos perturbava. Mas hoje o barulho é o estado de coisa normal e o silêncio, por mais estranho que isso pareça, tornou-se o verdadeiro distúrbio. Então nós estamos tão atordoados, tão acostumados, tão viciados ao barulho que o silêncio, em nossa época, se tornou perturbador, se tornou distúrbio. Olha só que situação mais complicada, né? Assim, não é difícil entender que as pessoas que experienciam o silêncio deste modo terão dificuldade com a oração. Nós nos apartamos do silêncio. Se vamos à praia ou um piquenique no campo, o rádio é muitas vezes nossa companhia mais importante. Talvez possamos dizer que não suportamos o som do silêncio. O silêncio está cheio de barulho. O vento murmurando, as folhas sussurrando, os pássaros batendo as asas, as ondas se desfazendo na praia. Mesmo que esses ruídos não possam ser ouvidos, há ainda a respiração de um homem tranquilo, o roçar da mão sobre a pele, a deglutição, o suave ruído de passos. Mas ficamos surdos para este silêncio trovejante. Parece que ele não pode mais ser ouvido sem o auxílio de amplificador. Se uma pessoa é convidada a trocar o barulho pelo silêncio, ela muitas vezes vê isso como uma proposta assustadora. Sente-se como uma criança que vê as paredes de sua casa ruir e subitamente se descobre em campo aberto. Ou como uma mulher que tem suas roupas arrancadas com violência, ou como um pássaro jogado para fora do ninho. Seus ouvidos começam a doer porque os sons familiares não estão presentes e seu corpo precisa do barulho como um cobertor macio que o mantinha aquecido. Isso é interessante porque mesmo no interior, quando as pessoas vão para o meio da natureza hoje em dia, vamos acampar, vamos a um rio, vamos à praia, elas levam a caixa de som, levam seus carros, abrem ali o porta-mala e ligam o seu som bem alto. Ou seja, saímos do lugar barulhento, que são as cidades, para ir para o meio da natureza, para levar o barulho conosco. Isto é o nosso vício. E se desliga tudo, onde está o som? Liga o som, o que nós vamos fazer aqui? Não tem nada para ouvir. Assim são os argumentos. Isso revela a doença que nós estamos vivendo, o vício do barulho e o medo do silêncio. O homem que é lançado no silêncio é como um viciado em droga que deve passar pelo doloroso processo de abstinência. No entanto, mais difícil do que se livrar da algazarra circundante é a conquista do silêncio interior, o silêncio do coração que vai além de todo o homem. Então, nós estamos começando a adentrar agora nessa percepção que há dois silêncios. Esse silêncio externo e um silêncio interior. Mas se não calarmos os barulhos externos, nunca vamos perceber e vamos deparar com os nossos barulhos interiores para descobrir o silêncio interior. Então, refletindo mais uma vez para que nós entendamos. Então, nós temos dois silêncios na realidade. Um externo, onde que cessa os barulhos, as algazarras, né? E um silêncio interior, que nós só descobrimos quando nos deparamos, a partir do silenciar externo, nos deparamos com barulho interno. E aí podemos iniciar o processo, e aí é como o drogado precisa se livrar dos seus vícios. Parece que uma pessoa apanhada em todo esse barulho perdeu o contato com o seu próprio eu interior. As pessoas que vêm de dentro, as perguntas, aliás, que vêm de dentro ficam sem resposta.
Os incertos não são esclarecidos, os desejos emaranhados não são organizados e as emoções confusas não são compreendidas. Não é verdade nós estamos assim? Eu e você neste mundo. Muitas vezes sopra apenas uma desordem, né? Sobra apenas uma desordem de emoções que nunca tiveram a chance de cura, porque o homem sempre se deixa perturbar por um mundo que demanda toda a sua atenção. Não é de surpreender, portanto, que quando se eliminam todos esses rojões diários, apareça um novo barulho originário de todos esses sentimentos vagos que clama por atenção. Então, quando se eliminam esses rojões diários, surgem esses barulhos internos. A pessoa que entra num quarto silencioso ainda não experimenta o silêncio interior. Quando não há ninguém com conversar, ninguém para ouvir, começa uma discussão interna que parece quase fora de controle. As pessoas aqui que fazem retiro normalmente têm essa experiência. Os primeiros retiros de silêncio, ou partes que tem retiros de silêncio, né? Que é bom no início ali fazer retiros, né? Momentos de silêncio, para perceber esse barulho. E nos primeiros experiências é comum a gente lidar com os barulhos, a gente começar a perceber o quanto nós somos barulhentos internamente. E é como se estivesse tudo fora de controle. Mas isso não é para assustar, é para a gente perceber e descobrir que nós temos uma vida interior. Os vários problemas sem solução exigem atenção. Uma ansiedade se impõe sobre a outra. Uma queixa rivaliza com a outra. Tudo exige ser ouvido. Isso quando nós nos colocamos aí numa situação de silêncio externo e deparamos com o nosso barulho, né? E aí lembra do boleto para pagar, lembra da discussão em família, lembra daquela pessoa que falou mal da gente, a gente descobriu, lembra da fofoca. Começa a vir pensamentos negativos, pensamento de solidão, sentimentos e por aí vai. Às vezes uma pessoa que se sente impotente em face de sentimentos torcidos, que ela não consegue desenredar. Isso nos faz perguntar se a distração que buscamos em muitas coisas fora de nós não é talvez uma tentativa de evitar o confronto com o que está dentro. E normalmente é isso, né, gente? A gente busca o barulho porque a gente não quer lidar com aquilo que somos. E isso a sociedade está fazendo. Por isso que nós estamos nesse adoecimento generalizado. As pessoas não conseguem mais silenciar. E é o que acontece? Se vive na superficialidade, no mover das coisas ilusórias e banais. O que eu deveria começar quando acabar o meu trabalho? Essa pergunta leva a pessoa a fugir de si mesma e se agarrar a um sem número de coisas que a faz se sentir ocupada. E como se dissesse, para onde me volto quando não tenho mais amigos com quem falar, nem uma música para ouvir, nem uma página para ler, nem um filme para ver? O problema aqui não é se uma pessoa pode viver sem amigos ou sem encher os olhos e os ouvidos, mas o de que há muitas pessoas que não suportam ficar sozinhas, fechar os olhos, afastar mensalmente os múltiplos ruídos, mansamente, aliás, esses ruídos, afastar e sentar-se calma e silenciosamente. Gente, como é difícil nos nossos tempos. Ficar calmo e silencioso está longe de ser como dormir. De fato, isso significa estar inteiramente alerta e seguir com bastante atenção todo o movimento interno. Então, esse silenciar está mais naquilo que o Evangelho diz sobre ser vigilante. Antes da gente aprofundar nisso, eu quero lembrar de situações muito presentes, a psicologia nos ajuda, sobre a questão da solidão e relacionada à depressão. Muitas pessoas têm a experiência de sentir-se depressivas quando se inicia a noite, quando o barulho acaba, quando o trabalho já se foi, quando muitos já estão dormindo. Então surge esta sensação que às vezes podem ser aí
de solidão e não de solitude, né? Solidão, estar sozinho, sentindo que não há ninguém, né? E um certo tristeza ou angústia. E aí estamos falando aqui de autodisciplina, é necessário, quando a necessidade de se levantar e sair é reconhecida como uma tentação de procurar a lures o que realmente está à mão. É a liberdade de passear em seu próprio jardim, recolher as folhas, limpar as passagens de modo que você possa facilmente encontrar o caminho. Então, se colocar, né? Então, ficar em silêncio não é um movimento passivo, mas é uma atitude, é uma decisão de não levantar dali, ignorar os pensamentos e manter concentrado em sua respiração e tentar perceber os barulhos internos, ou seja, é uma atividade, mas essa atividade desse processo mais voltado para a interioridade. Talvez haja muito medo e incerteza quando começamos a deparar com este território desconhecido, mas aos poucos e com certeza começamos a ver desenvolver-se uma ordem, uma familiaridade que desperta o nosso desejo de ficar em casa. Em casa, aqui muito mais do que simplesmente ficar no apartamento ou na casa, ficar em casa conosco mesmo e com essa presença do outro, totalmente outro, que é o próprio Deus. Com essa nova confiança, recapturamos nossa vida de modo novo a partir de dentro, justamente com o conhecimento do nosso espaço interior, onde sentimentos de amor e ódio, ternura e perdão, ternura e dor, perdão e cobiça são isolados, organizados e reformados, onde emerge a maestria da mão gentil. É a mão do jardineiro que cuidadosamente abre espaço para uma nova planta crescer e não arranca as ervas daninhas com precipitação, mas apenas desenraiza a nova vida. Então aqui é uma coisa muito comum as pessoas confundirem assim, não, eu só consigo fazer silêncio quando todos os barulhos internos pararem, ou eu só consigo rezar quando eu não tiver mais distração. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Nós teremos sempre que enfrentar essas situações, esses barulhos internos, mas sempre recolocando tudo isso na mão desse bom jardineiro que é o Senhor. Sempre deixando que os pensamentos, os sentimentos passem. Não se assuste com aquilo que você pensa e sente, tá? Muitas pessoas vêm na direção espiritual, na confissão, dizendo, porque eu sinto isso, eu penso isso. Gente, não se assuste. Deixe eles passar. Não brigue com você mesmo, porque isso vai ser um mal a mais, né? Mas, Frei, são pensamentos horrorosos, são sentimentos horrorosos, tá? Eu entendo. Só não os alimente. Deixem eles passarem, ok? Santa Teresa dizia isso, né? Se a gente for esperar o momento de simplesmente que eu apazigue totalmente meu ser e não tenha nenhuma distração, isso não vai chegar, né? Sobre esse suave regime desse bom jardineiro, o Senhor, o homem volta a ser o senhor de sua própria casa, não apenas senhor do seu dia, mas também da sua noite. Aqui a tradução está sua noite, seu noite, né? Mas sua noite. Não apenas quando está acordado, mas também quando dorme, pois quem tem o dia ganhará também a noite. Então a noite vai estar presente muitas das vezes, né? O sonho já não é uma escuridão estranha, mas uma amigável cortina atrás da qual os sonhos continuam a viver e a enviar mensagens que são recebidas com gratidão. As trilhas dos sonhos tornam-se tão confiáveis quanto as das horas em vigília. Não há mais necessidade de ter medo, se não evitarmos o silêncio. Silêncio. Tudo isso é possível, mas não quer dizer que é fácil. Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu quero que a gente fique aqui um pouquinho, tá? Tudo isso que nós estamos falando, e o Henri nos lembra, tudo isso é possível que nós estamos falando, silêncio, mas não quer dizer que é fácil.
Não quer dizer que é fácil, mas é o caminho, não há outro. O barulho externo continua demandando nossa atenção e a inquietude interna continua revolvendo a nossa ansiedade. Gente, isso vai existir, tá? Muitas pessoas se sentem numa armadilha entre essa tentação e esse medo. Como não conseguem olhar para dentro, elas procuram a calma nos ruídos, mesmo quando sabem que nunca a encontrarão aí. Mas ao encontrar esse silêncio, é como se você tivesse recebido um presente que é promissor no verdadeiro sentido da palavra. O silêncio é um dom, esse silêncio. A promessa desse silêncio é que pode nascer nova vida. Esse é o silêncio da paz e da oração, porque somos reconduzidos ao outro, que está nos conduzindo neste silêncio. Perdemos o sentimento de ser compulsivos e encontramos uma pessoa que pode ser ela mesma justamente com outras coisas e outras pessoas. Então é o Senhor que vai nos dar a nova orientação nesse encontro silencioso. Aqui fique bem claro que quando eu falo da orientação, não é que nós vamos ouvir voz, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, é o Senhor que fala, move o nosso coração. Então, o falar de Deus, eu quero que você preste atenção agora. O falar de Deus, na realidade, é o mover de Deus no coração. Quando nós falamos assim, Deus fala ao nosso coração, escutai-o. Vou traduzir essa frase para a seguinte. Quando o Senhor se mover no nosso coração, prestai atenção. É isso, é o mesmo, tá? As frases têm o mesmo sentido. Então percebemos que podemos fazer muitas coisas, mas não é necessário. É o silêncio do pobre de espírito em que aprendemos a ver a vida numa perspectiva própria. Neste silêncio, as falsas tentações, as falsas pretensões desaparecem e podemos ver o mundo de certa distância. E no meio de todas as ansiedades podemos orar como um salmista. Se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Então, mais uma vez, gente, é dom de Deus. O silêncio é dom de Deus. O que nós precisamos fazer a sese, fazer o esforço, é parar, começar, deixar ser conduzidos por o Senhor, deparar com os nossos silêncios, com os nossos barulhos internos, até perceber a necessidade de um silêncio. E aí esperar pelo Senhor, que vai nos dar, vai mover-se no nosso coração e nos revelar e dar como dom este silêncio. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Aí no próximo texto nós vamos falar sobre a oração e a aceitação. Então, conto com vocês no próximo vídeo. Eu vou deixando esses vídeos aqui abertos no YouTube, mas aí nas próximas semanas vamos voltar com os nossos membros, né? Então, aqueles que contribuem com o canal, aqui como professor de teologia, também como um trabalho meu que eu realizo, né? Então, lembrando disto, e vou deixar esses abertos, depois você participar. Eu quero participar, mas de forma mais concreta. Então, basta aí você escrever no formulário que está no rodapé, e aí a gente manda as comunicações e você vai saber quando o vídeo está disposto para você que é membro, tá bom? Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau!